minha gente, vem comigo, vai. Alegria, alegria, meu Deus. É, pescadinha do mar. Olha o peixe, olha o peixe. Vem comprar minha patroa. Peixe fresco de água doce. Pescado na rua, olha o peixe. Olha o peixe, galera do bem. Hoje, sábado, meio-dia, hora do nosso programa, que essa energia maravilhosa a gente vai começar. E na Jabuticabeira eu não vou nem contar quem tá, depois vocês vão ver, mas não percam, porque vocês vão adorar. Ela é um estouro, uma das melhores. E como convidado da nossa mesa, nós vamos ter a Isabel de Paula, que vai lançar o livro aqui com a gente. Ela veio de Portugal, olha que chique. Ela veio de Portugal para lançar o livro aqui com a gente. MC Clara vai dançar. Nossa, bonita. Olha, a galera ficou aqui agitada, viu? O Roger, que é o repórter do Fofocalizando, vai contar umas histórias. Vamos contar se tem alguma fofoca pra gente. O Marcos Vini, que é cantor, compositor, comediante. E Dr. Walter Trebitz. E os ETs, onde eles estão? Por que está se falando tanto no dia 23? Ele vai esclarecer pra gente. Os ETs demoram para vir? Ele também vai contar isso pra gente. Olha o peixe, galera! Olha o peixe, olha o peixe. Minha gente, vem comprar. Olha o peixe, olha o peixe. Pescadinha do mar. Olha o peixe, olha o peixe. Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Boa tarde, galera do bem, simpatia e alegria. Aqui sempre tem folia e tempero dessa brincadeira. A sombra da jabuticabeira, a mesa tá posta e a festa pronta. Vamos brindar no Cimara País e vai começar. Não para, não para, não para, não para, não para, no Cimara. Então, galera do bem, já cheguei, já estou aqui na Jabuticabeira com uma criatura incrível, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão adorar o papo. Eu estou com a primeira contratada do SBT como jornalista, que, aliás, é uma das melhores do país. É Madalena Bonfilhori. Que prazer ter você, Madá. O prazer é meu. Que linda Esse tempo que que eu estou você te é. devendo essa visita na Jabuticabeira. É. Estou feliz a beça de estar aqui, Lucimara. Estava na hora, porque toda hora eu vou atrás dela, mas ela viaja, precisa fazer matéria não sei aonde, corre para cá, corre para lá, nunca dá tempo. Mas hoje deu. Obrigada, viu, Madá? Eu é que te agradeço. Você é uma fofa, você sabe que independente de tudo, você é uma querida. Não tem quem não goste de você, quem não deve curta ter, né? o seu trabalho. Não tem, viu? Madá, é verdade isso? Você realmente foi a primeira contratada? Como que foi esse lance de ser a primeira contratada do SBT? É assim, quando o Silvio Santos estava assinando a concessão no Ministério das Comunicações, eu estava do lado de fora do prédio do Ministério, fazendo o link, né? Já para o SBT? Já para o SBT, dizendo, neste momento, o apresentador e empresário Silvio Santos está assinando a concessão do SBT, que está entrando no ar, uma nova rede, né? Na época, acho que era... eu nem sei se chamava mesmo SBT, nem me lembro mais, mas era assim, era SBT. Que estava entrando no ar mais uma rede de televisão no Brasil, e eu estava avisando que estava entrando no ar, né, a rede que ia dar emprego para vários trabalhadores que tinham ficado sem emprego da Tupi, lembra? Que a Tupi tinha fechado. Ô fase, né? Ô fase. E estavam sendo assinadas 2 concessões naquele dia, que era para o SBT e para a Manchete, para a Rede Manchete. E o Silvio Santos estava assinando. A Manchete não estava entrando no ar naquele dia, ia entrar 9 meses depois, mas o SBT já estava entrando no ar naquele dia e a gente estava anunciando. Entendi. Bom, e aí teve todo aquele processo, aí se montou dentro do SBT uma equipe de jornalismo. Sim. E íamos fazer o jornal. E você foi a primeira pessoa que colocou o jornal no ar? Na verdade, Como como foi? repórter, né? É. Eu nunca fui âncora de telejornal, eu apresentava eventualmente quando precisava, quando o âncora não estava, eu sempre fiz esse tipo de bico, né? Quando o âncora não estava, eu apresentava, mas eu sempre fui repórter. E o primeiro telejornal se chamava Noticentro. Noticentro, exatamente. Noticentro. Um jornal da noite, né? Na verdade, ele começou de manhã e depois é que ele foi para a noite.
Entendi. Aí você fez vários jornais, você fez vários Todos trabalhos os no telejornais, SBT. todos. Algum todos. deles te marcou mais? Bom, eu por acho alguma que- razão? Eu acho que aquele que marcou mais o público, não foi nem a mim, mas eu acho que é o público, de uma forma geral, foi o Aqui Agora. O Aqui Agora, Porque o né? Aqui Agora foi um jornal que revolucionou Foi fortíssimo, a né? linguagem do telejornalismo brasileiro. Não adianta eu dizer que não me marcou, porque marcou todo mundo, né? O SBT não foi o único que me marcou, porque o SBT revolucionou o jornalismo de muitas formas. Quando o SBT contratou o Boris Casoy para ser âncora, o Boris Casoy foi o primeiro âncora da televisão brasileira. Hoje em dia todo mundo tem âncora. É. Quem inventou a figura do âncora no jornalismo brasileiro foi o SBT, contratando o Boris Casoy para fazer o que fazia. Entendi. E eu trabalhei nesse jornal também. Eu tive a honra de trabalhar do lado do Boris Casoy. Inclusive, a gente tem tempo para contar uma historinha? Tem. Uma historinha que eu não sei se eu acho que eu nunca contei para ninguém, viu? E eu vou contar agora. Que bom. O Boris Casoy era uma lenda, né? O Boris Casoy tinha trabalhado na imprensa escrita, ele foi tudo dentro dos principais jornais brasileiros. Mas na televisão ele estava chegando naquele momento para ser âncora de um telejornal. E ele, como excelente profissional, chegou e falou assim: tudo bem, eu vou ser âncora, mas eu quero saber como é que se produz um telejornal desde o momento que a reportagem é confeccionada. Então, e eu não estava sabendo de nada disso que eu estou contando agora, que ele falou. Ele falou: então amanhã eu vou chegar cedo do momento em que o repórter sai para trazer a matéria. Eu vou ficar aqui do momento que a matéria é feita até o momento que eu for para o ar apresentar esse telejornal. Quem que é o primeiro repórter que chega aqui logo cedo? Aí quem era, né? Madalena. O marmitão aqui. Bonfilholi. Então falando: é uma tal de Madalena, que chega cedo aqui. 6 horas da manhã ela está aqui para sair para fazer a matéria. Ele falou: tá bom, então estou aqui, amanhã, 6 horas da manhã. Só que ninguém me contou isso, né? Aí eu chego lá, era um dia de frio, chego eu lá sonada, morrendo de frio, toda encapotada, entro na redação, vejo um senhor, né, com um tremendo de um casaco de cachemir, Chique todo no elegante, chique no último. Eu entro na redação, o chefe de reportagem fala: Madalena, seu Boris Casoy vai sair com você para a rua para ver como é que se faz reportagem. Nossa! Gente, a minha perna tremia, né? Eu imagino. Eu saí com a lenda do telejornalismo brasileiro, do jornalismo brasileiro, não do telejornalismo, do jornalismo brasileiro. E aí saio eu com o seu Boris Casoy, imagine, para eu ensinar para ele alguma coisa, tá de brincadeira, né? Tá brincando comigo, um negócio desse. E aí ele saiu comigo para ver como é que eu fazia a reportagem, quer dizer, ele queria ver como era o processo, né? Não que eu fosse ensinar alguma coisa para ele, imagine, claro que não. E aí eu vi a pessoa incrível que ele era, né? Maravilhoso, Profissional né? maravilhoso. E é tão que bom ele trabalhar com profissional, né, Madalena? Exatamente. É. Nós rimos muito juntos aquele dia e eu perdi o medo, né? Porque ele era incrível. Mas dá um negocinho. Deu. Dá, no meu coração quase saiu pela boca. Madalena, mas foi uma curiosidade. E antes de tudo isso, o que você fazia? Bom, eu entrei... Já fazendo isso, né? eu entrei na faculdade de jornalismo, de comunicação social, que era como se chamava naquela época, com 17 anos. Então eu não fazia nada, eu brincava de boneca, né, Lucimara? Porque naquela época, menina brincava de boneca até bem grandinha. Até bem grandinho. Hoje em dia é até 2 anos só, né? E olhe lá, eu né? estudava e brincava de E boneca. já vai pro celular. Exatamente. Já vai pro celular. Eu antes disso brincava de boneca. É. Madá, você cobriu vários eventos importantíssimos, vários acontecimentos importantíssimos. Algum te marcou? Eu acho que eu fiz de tudo, né, Lucimara? Eu fiz de tudo. Seja a Eu nível cobri de alegria, seja a nível de preocupação. De tudo. Eu fui repórter de geral mesmo, né? Visita de presidente da República em eventos, eu cobri milhares de vezes. Rebelião de penitenciária, as grandes todas que você puder imaginar. Tragédias do tipo... afundou o Batomushi, eu estava lá. Estava lá. Todas essas
coisas eu fiz na vida. O que mais te impressionou? Batomuxo foi forte também, Ah, hein? Batomuxo foi forte. Tinha uma Queda atriz de lá, né? avião, tudo isso eu fiz, gente. Tudo isso eu fiz. Até que num determinado momento eu decidi que a minha vida ia ser, e foi o Aqui Agora que me proporcionou isso, em que eu ia me especializar em histórias de vida, né? Em que a coisa mais importante para mim não era cobrir grandes acontecimentos. Que eu achei que os grandes acontecimentos eram as histórias de vida das pessoas. Que a coisa mais importante para a gente contar na televisão é a sua história. É a história de cada um. E é isso que eu faço até E hoje. você é boa nisso, né? Mas muito boa. Eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Entendeu? E até hoje é o que você faz no Ratinho, É o que eu né? faço no Ratinho. Que vai... Eu acho que a grande história, a melhor história que eu tenho para contar é a sua. Entendeu? E a maneira como eu faço isso é como se eu estivesse contando a história do presidente da República, a história da rainha da Inglaterra. Eu conto com esse mesmo carinho, com essa mesma dedicação. E é verdade, viu, galera do bem? Porque eu tenho a felicidade de sentar pertinho dela lá no SBT, a nossa mesa é pegadinha assim, e eu, do lado, eu fico escutando, fico ouvindo a maneira que ela trata as pessoas. Ela vai detalhe por detalhe, você vai afim, você vai no fundo da notícia. Pega tudo direitinho para poder passar às sextas-feiras, né? Vai ao ar às sextas-feiras? Agora, antes ia às sextas-feiras, agora está indo nas quartas-feiras. Às quartas-feiras, no Agora programa do sim. Ratinho. Isso. Teve uma época que você fez a Band, né? Você não apresentava um talk show ou não? Na Manchete. Ah, na Manchete. Foi Olha, na foi erro do Manchete. Salatiel aqui. Ele que tem passou problema. para mim, tá? Não, foi na Manchete. Porque assim, na verdade, esse é um projeto que depois teve em vários lugares, mas que na década de 90 começou a se desenvolver nos Estados Unidos de uma forma muito intensa, que eram esses talk shows em que você desenvolvia conflitos familiares. E eu trouxe esse projeto para o SBT se interessou, mas acabou desenvolvendo com uma outra apresentadora. E eu tive um convite, como eu tinha esse projeto todo pronto, porque eu tinha trazido dos Estados Unidos, eu recebi um convite da Manchete para fazer esse talk show. Foi o momento em que eu quis sair do SBT por um período para poder fazer um outro projeto, para desenvolver uma outra atividade. E eu fui para a Manchete e fiz esse trabalho que se chamava Madalena Manchete Verdade. O Madalena Manchete Verdade era um talk show de conflitos familiares, de conflitos de vizinhos, esse tipo de coisa. A gente fez esse programa lá até que a TV Manchete não se sustentou mais, não porque ela já resistiu. estava realmente muito ruim das pernas e acabou fechando, né? E a gente fez esse trabalho lá. Depois, quando eu saí de lá, eu fiz um outro projeto pessoal também, numa TV que depois virou a Record News, que era a Rede Mulher, em que eu fazia o Jornal do Nenê, que era um programa dedicado à primeira infância, onde a gente discutia todos os problemas que afligem as mamães do 0 aos 6 anos da vida da criança. E que tinha um boneco manipulado, em que ele era o nenê. E ele então apresentava o problema, né? Um dia ele estava com catapora, um dia ele estava com dor de dente, o dentinho estava nascendo, um dia ele ia pela primeira vez com a escolinha numa excursão e ele estava com medo, então era muito divertido. Era bacana, né? Era muito bacana. E a gente levava mães e crianças no programa que tinham vivido aquela experiência e levávamos especialistas para orientar. Foi um programa muito, muito divertido. Eu me lembro que naquela época eu tinha as minhas crianças pequenas e eles adoravam, porque eles se viam naquela situação e era muito legal. E Madá, aí esse tempo você ficou fora um pouco, aí você voltou para o SBT. Sim, aí quando aí- você voltou direto para o Ratinho ou não? Não, aí eu voltei para fazer uma coisa que eu nunca tinha, era a única coisa que eu nunca tinha feito dentro do SBT O e que eles era? me chamaram para fazer, que era o SBT Repórter. Eu Ah, nunca tinha tá. feito grandes documentários. Que bacana. Eu era uma repórter de rua, uma repórter que fazia matéria todo dia para entrar todo dia e aquela correria 2, 3 matérias por dia. Eles me chamaram para fazer reportagens especiais
para fazer o SBT Repórter. E que é como foi? Foi uma experiência muito interessante, muito bacana, muito legal. Eu fiquei 1 ano fazendo o SBT Repórter, fiz documentários muito bacanas, muito interessantes, e foi ali que eu conheci o Ratinho. Eu cruzava com ele nos corredores, eu via o programa dele, ele já estava no SBT, e eu ficava doida vendo aquele programa, Lucimara. Eu olhava aquilo e eu falava assim, como é que será que eles produzem aquilo? Eu ficava enlouquecida. E aí, depois eu vim saber que o Ratinho ele já tinha me assistido nos telejornais que eu fazia, no Aqui Agora ele tinha me assistido muito. Ele tinha visto eu fazer aquele programa popular na Manchete como apresentadora do talk show, né, com as pessoas ali e tudo. E ele tinha uma certa admiração por mim, me achava uma boa repórter. Então, diz que ele tinha uma vontade, isso eu fiquei sabendo depois pelo diretor do programa dele, de me convidar para trabalhar. Ele achava que eu tinha o perfil do programa dele, que eu me encaixaria bem lá. Mas eu tinha sido apresentadora de um programa, de 2, né, na verdade, do Madalena Manchete Verdade e do programa do bebê, né, do Jornal do Nenê. Então ele achava, não sei se ele tinha tido alguma experiência nesse sentido, que eu ia ter o nariz empinado. Que eu tinha tido um programa, como é que eu ia querer voltar a ser repórter, e ainda mais sob o comando, né, num programa do comando dele. Entendi. Então ele falava, não adianta chamar, né, ela não vai topar. E eu doida para trabalhar no programa dele. Se eu conheço você... Doida, querendo saber como é que trabalhava naquele programa. Aí um dia, para quem nunca viu o SBT por dentro, nunca teve a oportunidade de ver, o SBT tem uma passarela. Uma passarela que liga um lado ao outro dos prédios. E um dia aquela passarela é coberta, assim, com uma cobertura azul. E um dia eu estou vindo de um lado e o diretor dele para ver como é que são as coisas. E o diretor do programa dele do outro, sabe? E eu cruzo o diretor do programa. E aí eu parei, eu não aguentei de curiosidade. Eu parei e falei para ele, escuta, me conta uma coisa. Como é que faz aquele programa? Eu tenho uma curiosidade tão grande. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu tinha tanta vontade de trabalhar naquele programa. E o diretor falou, não me fale uma coisa dessa. Não me diga um negócio desse que aquele homem fica doido para querer contratar você e não chama porque acha que você jamais aceitaria. Eu falei, não, avisa ele que eu quero. Gente, naquela mesma tarde, isso foi pela hora do almoço, naquela mesma tarde eu já estava contratada e entrei no programa dele ao vivo de noite. E nunca mais saí, graças a Deus. Amém. Nossa, mas você é peça fundamental, né, Madalena? Não acho que eu sou fundamental, mas acho que me encaixei. Como bem o Ratinho imaginou que eu me encaixaria. E ele adora você, né? Bom, pelo menos você diz que ele xinga todo mundo de que ele gosta, então, então ele deve gostar Quando de ele mim. xinga, fica sossegada. Fica sossegada que é porque ele gosta. Xinga bem, obrigada. Galera, a gente está batendo um papo aqui com Madalena Bonfilholi, uma das melhores jornalistas do país. E agora, eu queria convidar a Madalena para participar do nosso almoço. Tem uma galerinha do bem aí, esperando a gente para almoçar. Oba! Vamos. Nossa, com todo prazer. Vamos divertir nessa? muito. Vamos nessa? Então vamos, galera do bem. Não saia daí, pelo amor de Deus, tá? Fica aí, segura. Não para, Lucimara.